Olá, está no ar Deixa Ela Falar, da Câmara Municipal de Parnamirim. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo a vice-presidente da Casa Legislativa, a vereadora Harica Bastos. A nossa convidada para o episódio de hoje é a secretária das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Júlia Arruda. Júlia, uma satisfação, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Priscila. Olá, Harica. É um prazer, finalmente estar aqui no podcast Deixa Ela Falar, esse espaço tão interessante que a Câmara Municipal de Parnamirim abre para dar voz às mulheres, para dialogar com as mulheres que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. E estou à inteira disposição para trocar aqui um pouquinho da minha experiência, do que foi essa minha trajetória como vereadora e agora à frente da Secretaria Estadual das Mulheres. Vereadora, uma escolha muito importante, uma convidada muito importante aqui para compartilhar com a gente toda a trajetória dela. Fala um pouquinho da vida pessoal, também da trajetória profissional. Bom dia a todos vocês. Primeiro episódio desse ano 2026, abrindo o Deixa Ela Falar com a convidada ilustre, Júlia Arruda, que é uma referência de mulher do Rio Grande do Norte, uma mulher que transformou, que fez história na capital do nosso estado, mas também em todo o nosso estado, atuando como secretária. Júlia, o Deixa Ela Falar é um espaço aberto, criado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, criado para que Parnamirim e o mundo possa ouvir sobre as mulheres. Então, deixa ela falar. Quem é Júlia Arruda? Olha aí, responsabilidade, viu? Abrir os trabalhos desse programa, do ano 2026. Eu sei da minha enorme responsabilidade em estar aqui e me coloco à disposição, Harica, também da mesma forma. Me inspiro também na sua trajetória, na sua vivência, Você é uma mulher que inspira também tantas outras mulheres. E eu iniciei minha trajetória como vereadora, em 2009, na verdade. Eu vim de uma família de políticos, conterrânea, Priscila. Sim. Minha família vem de Alexandria e de Nova Cruz. Tinha exemplo de mulheres que eram políticas, tanto em Nova Cruz como em Alexandria, mas nunca imaginei eu ser essa protagonista, deixar de lado os meus sonhos profissionais e ingressar numa atividade pública que a gente sabe que é tão, ainda predominantemente, com a presença de homens, Mas eu fui muito estimulada por alguns amigos, por algumas pessoas que me viam, por que não? Por que não a Câmara Municipal voltar a ter uma representante feminina, jovem? Naquela época não tinha, um representante jovem, mulher. Quantos anos você tinha, Júlia? Vamos fazer as contas aí, Eu me elegi com 26 anos, então muito jovem. No momento que não se falava tanto de representatividade, Lugar de mulher, política não era lugar de mulher, assim, nas simples coisas, do dia a dia. E aí resolvi, de fato, por que não encarar? E aí desbravei, fui em busca de me tornar conhecida, As pessoas não tinham... Quem é Júlia, Começou a causar essa curiosidade. E eu fui também, muitas vezes, pré-conceito, pré-julgamento, por ser filha de político. E muitas vezes, vai ser mais uma que vai aventurar, que não vai ter compromissos. Olha, eu só vou poder mostrar o que eu estou disposta a fazer com o meu trabalho. E assim fiz. Comecei, me elegi, tive uma votação expressiva, me elegi. E quando eu comecei na Câmara, eu comecei mais ouvindo do que me pronunciando, até para me ambientar com o local. E aí fui realmente, acho que quem não conhecia surpreendeu positivamente com a minha atuação. Fui eleita parlamentar do ano logo no meu primeiro ano de atuação lá na Câmara. Assumi posições que muitas vezes os veteranos não tiveram coragem até de assumir, presidi uma CPI, uma SEI à época, e fui trilhando minha trajetória. E eu dizia muito, eu tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou, mas eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, o que eu posso dizer, traduzir quem é Júlia, eu digo que eu sou uma pessoa muito idealista, com muita vontade de transformar o nosso dia a dia, a nossa inquieta, sou muito inquieta, sou muito movida a sonhos, movida a um ideal que a minha passagem, por onde quer que eu vá, eu quero transformar, quero fazer diferente. Então, acho que é isso que eu posso traduzir.
Júlia, mais uma coisa importante da gente frisar aqui, responde pra gente, você é formada em publicidade e chegou a trabalhar nessa área, e isso com certeza te ajudou a ser uma pessoa política, né, a ser uma vereadora, uma secretária melhor, com certeza. De que forma isso, a sua formação em publicidade foi importante para a sua trajetória política? Isso, eu sou publicitária por formação, atuei e trabalhei durante 7 anos numa agência de publicidade, era realizada profissionalmente, e lembro quando eu iniciei na publicidade, também a área que eu queria era sempre predominantemente marcada pela presença dos homens, então era eu e 17 homens que trabalhavam na criação, e eu sempre tinha uma resistência de ir para a criação, sempre tive o desejo, mas tinha uma resistência, porque ainda era muito predominantemente ocupada por homens. E aí fui, desbravei também, iniciei uma dupla, era eu e uma dupla de redatora, também mulher, e marcamos história também naquele momento. E eu acho que o que a publicidade me ajudou, me ajuda diariamente, é porque é isso, você quando vira uma pessoa pública, você também vira um produto também, né? Você tem que se vender daquela forma, de que forma comunicar, no caso, eu me comunicar com o eleitor, com quem está nos acompanhando, né? Então, eu sempre procurei utilizar um pouquinho do que eu conheci, da minha experiência como publicitária, nas minhas peças, na minha campanha, na minha comunicação. Eu acho que é isso. Hoje eu sou uma cliente exigente, viu? E aí... Entende, não é? Então quer o melhor, sabe o que é que pode ser entregue. Exatamente. E assim, também traduzir de uma forma leve, de uma forma descontraída, sem muito... E isso foi também algo que mexeu muito, porque eu me elegi muito jovem, eu estava numa atividade que tinha formalidade, né? Você tinha que... A formalidade do cargo exige, sim, a liturgia do cargo, mas eu era muito jovem, então como conciliar isso, né? Porque tinha a presença de mulheres na política, tinha Vilma, que era uma referência, mas Vilma ainda era distante no quesito idade, assim, de frequentar os lugares que eu frequentava, então eu não queria me descaracterizar, nenhuma hora eu queria me descaracterizar, me masculinizar, por exemplo, para poder... passar o que eu queria dizer, passar o que eu queria falar. E acho que foi isso, mantive minha essência, sem assumir personagens, sem me colocar em caixinhas ali, sendo eu, sempre fui eu, e acho que desde o início, e aí... Hoje com redes sociais, né, tão forte, onde às vezes as pessoas é muito mais do que você vende, do que você realmente faz. E eu fico olhando assim, porque é uma linha muito tênue, né? De você aparentar ser do que você realmente é. Mas eu digo, olha, na dúvida, eu não faço algo que não seja da minha essência. Que não preencha que você. Não preencha o que eu acredito, o que eu defendo. Então, tem que fazer isso. Não, tem que fazer se eu quiser, né? Se eu achar que deve fazer. Então, é algo que eu tive sempre muito esse bom senso, essa responsabilidade de não me violar, acima de tudo. As suas pautas, a gente que acompanha o seu trabalho, as suas pautas sempre foi muito voltada à proteção da criança, do adolescente, pautas que muitas vezes não são atrativas, né? A pauta da mulher, da geração de emprego e renda para a juventude, a gente via sempre isso embrenhado. Mas você traz uma fala sobre que já existe uma diferenciação entre sermos pessoas públicas e sermos o privado. Já existe essa diferenciação, já existe esse afastamento, porque nós temos a nossa vida privada. Mas aí você traz ainda a nuance do midiático. Como é que você conseguiu administrar as suas pautas, que eram pautas que muitas vezes não eram encaradas de frente, e mesmo assim atribuir Júlia, pessoa física, pessoa pública, e ao mesmo tempo criar essa imagem que foi leve, foi divertida, você conseguia comunicar com diversão. Como foi esse start aí? Eu acho que é isso, ser sempre quem eu sou, quem eu fui, né? Sem me descaracterizar. Então, se eu imprimir a pauta da criança, do adolescente, das mulheres, da pessoa com deficiência, sim, é porque eu sentia que isso deveria ter uma relevância no meu mandato. Quando a gente chega na Câmara, não tem um manual de instrução, a não ser o regimento, né, da formalização, mas para você conduzir das pautas que você vai tocar, é muito do feeling, do tato, né? E eu sempre escutava, vai defender criança e adolescente, criança não vota. Tinha isso.
as pessoas, imagine, né? As pessoas abriam a boca para falar isso. Mas eu sempre pensei, se nós não pensarmos em garantir os direitos da criança e adolescente, esse cidadão, ele vai ser negligenciado ao longo da sua vida, né? Então, de fato, eu sempre priorizei e dei voz a quem sempre foi invisibilizado. A criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, as mulheres que muitas vezes não se sentiam representadas. A Câmara, como eu falei, tinha 4 ou 5 legislaturas que não tinha nenhuma mulher representando outras mulheres. E a própria presença de nós, mulheres, no parlamento estimula que outras mulheres participem, que outras mulheres se sintam representadas. E é isso, foi nesse tato, na minha essência de ser quem eu sou, que eu conduzi o meu mandato, e é isso. Não teria por que eu defender uma pauta que era alheio à minha vida, né? Que eu não tinha identificação, que eu não tinha afinidade. Até tinha algumas pessoas que chegavam a determinadas pautas. Olha, essa pauta sempre contou com o meu voto, mas não é algo que é da minha essência. Então, procure tal vereador. Então, sempre a gente tinha essa sinalização, sabendo que o vereador ele tem que estar conectado com todas as pautas. E é uma atividade muito dinâmica. Um dia a gente está falando sobre a questão tributária, está falando sobre educação, sobre plano diretor, mas a gente tem que estar por dentro de todas essas pautas, mas tem algumas pautas que são corriqueiras, que você vai estar sintonizado nas frentes parlamentares, que você vai estar sintonizado também nas comissões temáticas, que você tem que ter uma afinidade e um pertencimento daquilo. Então, foi por isso que eu norteei a minha trajetória no que eu acredito, no que eu sempre defendi. Júlia, você foi eleita para quantos mandatos? Foram 4 mandatos consecutivos, né? Então, passou aquele primeiro momento, quem é Júlia, o que é que ela está fazendo aqui, o que é que essa menina está fazendo aqui, dizia, seria uma vereadora de um mandato só. E aí, consegui a reeleição, fui reeleita mais uma vez, são 4 mandatos consecutivos, e é uma enorme responsabilidade, né? Porque a cada vez que o natalense, no caso, me confiou a missão de ser sua representante, aumenta a minha responsabilidade de manter as pautas, né? De manter ali. E agora que eu saí da Câmara, por mais que a gente esteja vivendo outra configuração, tem pessoas que dizem, tá fazendo falta na Câmara. E que bom, né? Assim, que chegou esse momento, né? Dizer, é melhor do que dizer, já foi tarde. Já foi né? tarde. que bom que deixou um legado, deixou uma atuação que marcou a Câmara Municipal por 4 mandatos consecutivos. E como é que foi essa mudança? Sair do poder legislativo municipal e ser secretária estadual, né? Que tem um alcance muito maior. Você deixa de ser importante para a capital do estado, só para Natal, e passa a ser importante para o Rio Grande do Norte inteiro. Como é que foi para você essa mudança? Além de sair da capital para o estado, eu também saí do legislativo para o executivo. Sim. Deixei de pedir e agora nós que fazemos, né? Então, é uma mudança, é dinâmico, muito dinâmico a atividade do executivo, apesar do legislativo também ser muito dinâmico, o executivo também, além do deslocamento, né, essa questão de você ter a missão de interiorizar, de regionalizar as ações, que é algo que é um desafio, sem dúvida alguma é um desafio você chegar às várias regiões do estado do Rio Grande do Norte, levando pautas, né, que sempre foram presentes na minha atuação enquanto vereadora de Natal, que legitimou certamente, porque eu estou numa secretaria que são pautas que sempre me acompanharam ao longo da minha trajetória. Então, no que se refere a essa questão da pauta, eu acho que eu só amplifiquei o que eu já fazia em Natal, mas, de fato, é um grande desafio você interiorizar, regionalizar, construir essas pontes com as redes municipais, né? Então, é um enorme desafio. Eu tive a oportunidade em 2021, de passar pela secretaria, então passei 9 meses, né? Então, foi também uma experiência muito marcante. Eu me licenciei naquele momento do mandato e foi bem interessante. E agora eu retorno à secretaria com esse enorme desafio de dar continuidade ao trabalho que a gente já plantou em 2021, que já nos acompanha, né, ao longo da nossa trajetória, para fortalecer.
e ainda mais no momento que a gente fala de tantas violações de direitos, né? Sobre mulher, você nunca falou tanto sobre mulheres, mas também nunca matou tantas mulheres como a gente tem acompanhado nos últimos tempos, né? Então, de fato, é um grande desafio levar essas pautas, desconstruir muita coisa que está sendo, que já é enraizada no consciente coletivo da população, porque é pedagógico também. A gente tem que atuar em várias frentes, tem que atuar na repressão, na parte ostensiva, no cumprimento das leis, mas também tem que ser também pedagógico, e muitas vezes o que é pedagógico leva algum tempo, né? Não tem um efeito imediato. Então, é isso, é por acreditar que a gente vai seguindo essa nossa caminhada para pensar em dias melhores, com mais oportunidades, e que as mulheres tenham as suas vidas resguardadas, acima de tudo. Júlia, a gente sabe que o seu trabalho na cidade de Natal, eu acredito que foi uma chancela para você também entrar no estado do Rio Grande do Norte inteiro. Nós temos aí 167 municípios, cada um com sua diversidade, cada um com suas limitações, e o estado, às vezes, o braço é curto para poder chegar. Mas eu acredito que o fato de você ter desenvolvido um trabalho relevante, de ter uma força na capital do estado, isso facilitou a sua entrada, sua articulação. Eu vejo que a gente fala muito sobre a Sengide, né, assim? Sim. Sobre a questão da mulher, mas também tem a igualdade, a igualdade de gênero, não? Que são discussões ainda que permeiam muitos preconceitos. Como é que você conseguiu adentrar nesses municípios, às vezes com estrutura mínima? E qual foi o seu maior desafio que você diz assim, valeu a pena chegar nesse lugar e fazer a diferença? O desafio é diário, vereadora. Assim, é um desafio, exatamente como você falou, porque diferentemente de uma política estruturada como a educação, que tem um ministério, tem uma política que já está enraizada nos municípios, como tem o SUAS, como tem o SUS, a política de direitos humanos não tem, né? Então, você chega em alguns municípios, sequer tem coordenadoria, tem secretaria, tem um ponto focal de direitos humanos nesses municípios. Então, o ideal é que, pelo menos, cada município tivesse um ponto focal, uma coordenadoria, uma secretaria, uma subsecretaria. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo com que as secretarias, as prefeituras, possam criar um organismo de política para a mulher, para a igualdade racial, para os direitos humanos, para a juventude. Não é uma tarefa fácil, tendo em vista o contexto dos nossos municípios, né? Então, no que se refere à mulher especificamente, quando nós chegamos na secretaria agora, recentemente, em 2025, tinha seis municípios de 167 que tinha uma secretaria de política para as mulheres. E nós agora aumentamos para 26. Ainda é pouco? É muito pouco, né? Mas a gente conseguiu, no momento que se falou de conferência nacional, teve a Conferência Nacional de Direitos das Mulheres, a gente conseguiu pegar esse embalo e fazer com que os municípios criassem o seu organismo de política para as mulheres. Na própria conferência, uma das diretrizes e um dos encaminhamentos foi que exatamente criasse o Sistema Nacional de Política para as Mulheres, com fundo específico, porque assim, você vai chegar para o prefeito, cria uma secretaria de mulheres, sim, o que é que eu tenho? Recurso, não é? O que é que eu tenho? Como é que eu começo, né? Então, de fato, assim, tendo essa política estruturante, essa política estruturada, fica fácil de você disseminar, de interiorizar, de regionalizar. Então, o Ministério das Mulheres está empenhado nisso. Da mesma forma dos demais. O da Igualdade Racial. Hoje temos o Ministério da Igualdade Racial, temos o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Mulheres, que permite com que esse trabalho seja amplificado. Por exemplo, hoje tem o selo Unicef. Um dos pré-requisitos para que o alcance das metas, alcance das metas é aderir ao sistema da igualdade racial, né? O SENAPI, por exemplo. Então, isso tudo são condicionantes que fazem com que os gestores possam também criar suas estruturas, né? Porque se eu criar um organismo de igualdade racial, eu vou ter o selo Unicef. Qual o município que não quer receber, né? Sim. Então, são essas condicionantes que fazem com que, no caso, a importância dos ministérios que hoje tem. Então, é uma construção. Estamos ainda engatinhando nessa... Mas é um avanço. É um avanço, exatamente.
Júlia, como é que funciona essa questão da agenda, a programação da secretaria? Porque é uma secretaria muito plural, né? A gente tem mulher, tem juventude, igualdade racial, direitos humanos. Como é que vocês pensam a programação, as ações que vão ser realizadas, né, durante o ano para a secretaria? Cada tema desse tem uma subsecretaria ou uma coordenadoria. Então, cada coordenadoria e subsecretaria fica responsável de gerir, de gerenciar as pautas, né, que nós conduzimos a agenda do calendário anual, mensal. Então, assim, por exemplo, e nós sempre seguimos também o calendário nacional. Vai ter a Semana da Igualdade Racial. Então, nós nos mobilizamos para fazer seminário, para fazer formação, para fazer agenda também nos municípios. E isso não impede. Por exemplo, teve março, que é o mês da mulher, mas nem por isso a juventude ficou parada, nem por isso a coordenadoria Sim. da pessoa com deficiência ficou parada. Então, acontece meio que de forma paralela também, né? Todas essas nossas pautas, porque assunto e tema não faltam, né? E ação também. Então, nós temos sempre um trabalho muito dinâmico, E o desafio também é fazer essa integração. Porque não podemos falar da Semana da Mulher sem pensar na mulher negra, na mulher com deficiência, na mulher jovem, né? Então, nós tentamos fazer essa integração internamente para que a gente possa também fazer junto aos municípios. Alcançar. Priscila, logo no início, eu não sei se é mês de março ou fevereiro, a gente trabalha as meninas, Sim. a prevenção, inclusive da prevenção da gravidez na adolescência. E como se caracteriza hoje no Estado a questão das nossas meninas, das nossas jovens. A gente sabe com relação ao cuidado, à higiene, mas também com relação à gravidez na adolescência. Isso é um trabalho que tem que ser fortalecido, porque o número, apesar da orientação, dos acessos, da comunicação, de você ter acesso à informação, mas os números eles estão aumentando. A Sengide tem um trabalho específico para essas meninas? É um trabalho que precisa dialogar diretamente com a educação. Então, nós temos um trabalho diretamente ligado também à educação, que a Sengide vai até as escolas também. Se é o PROMAP, que é o Programa Maria da Penha às escolas, né? Então, falando da dignidade menstrual, Sim. falando dos direitos diretamente das meninas, né? As leis que assistem. Então, isso tudo a gente precisa integrar. Então, não tem como dialogar violência, por exemplo, contra as mulheres sem dialogar com as meninas, sem falar diretamente relacionamentos abusivos, do bullying. Então, isso tudo a gente precisa estreitar ainda mais a relação com as nossas gestoras, gestores municipais, né? Então, a gente tem feito um trabalho junto à educação, não só exclusivamente a essa questão da gravidez, mas de uma forma integral, né? Dos direitos que assistem as meninas, do respeito e da diversidade também que acontece dentro do ambiente escolar. Acho que a vereadora pode falar, inclusive, sobre Parnamirim, como é que funciona, como é que o executivo está organizado hoje em dia sobre essas questões. Nós realizamos algumas ações, inclusive em territórios com altos índices de jovens com gravidez na adolescência. Algumas ONGs realizaram atividades, indo na UBS, falando sobre os métodos contraceptivos. Hoje o município de Parnamirim faz a utilização do intramuscular, Sim. que aí é uma extensão do cuidado. Mas é como você bem falou, a educação precisa estar envolvida, a saúde precisa estar envolvida, porque a gente antecipa esse cuidado, é como se fosse uma proteção da base, né? As meninas e mulheres, elas precisam desse cuidado inicial. E a gente fala isso por causa dos números altíssimos com relação aos casos de AIDS, de doenças infecto-contagiosas, inclusive doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. É uma realidade que é aqui, não pode fugir, é muito próximo e não se foge. Mas eu queria saber, Júlia, dentro dessa dinâmica do Estado, dados lhe alertaram para um trabalho específico voltado para as mulheres? Eu sei que os dados com relação à violência, eles aumentam, mas também é um alerta da liberdade da mulher hoje de denunciar, de se sentir segura. Existem inovações a nível de governo federal com relação ao rastreamento, né? Não vai ser só a medida protetiva, mas a mulher ela vai ter o alerta de quando o agressor vai estar se aproximando. Mas, assim, algum dado que diz assim, o Estado precisa se antecipar, a gente precisa focar em uma outra vertente. As mulheres, eu sei que procuram mais pelo espaço de
de formação, mas num contexto geral, a nível de Rio Grande do Norte, qual o alerta que a gente pode dizer assim, nós precisamos apontar e destacar isso como uma observância do nosso Estado? Não, é fato que a gente acompanha com muita preocupação os dados oficiais da segurança, da própria saúde, né, com relação ao aumento dos casos de denúncia, que esses dados podem ser considerados alarmantes. Por outro lado, a gente pode considerar também positivo, sim, porque deixou de subnotificar. Isso, perfeito. Então, é importante também que aumente as denúncias, porque a gente sabe que a violência existe. Porém, ainda era muito subnotificado. Como, por exemplo, em bairros de classe média, que não figurava, não se tinha registros de violência, e hoje já vem figurando e aumentando. Capim Macio, Ponta Negra e Natal, né, que a gente sabe que são bairros de classe média alta que não se figurava. E a gente percebe que a violência democrática está em todas as classes sociais, em vários perfis, né? E a gente precisa fazer com que essas mulheres se empoderem ao ponto de denunciar. E uma vez que denunciam, essas mulheres precisam saber que elas não estão só, que elas contam com a rede de apoio, que elas contam com, além da medida protetiva, que é uma materialização da Lei Maria da Penha, ela vai contar com a Patrulha Maria da Penha, que ela vai contar com o botão do pânico, com a tornozeleira, com a casa de acolhimento. Então, são dispositivos que já foram criados como desdobramento da Lei Maria da Penha para resguardar a vida das mulheres. Só para vocês terem ideia, de mais de 2.000 mulheres que foram acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha no ano passado, nenhuma foi vítima de feminicídio. Isso é muito importante. Por outro lado, as 21 vítimas que foram vítimas do feminicídio, há registros praticamente inexistentes de acionamento da rede, né? Então, isso percebe que a gente sabe que não é fácil denunciar, porque muitas vezes a mulher está denunciando quem bota comida em sim, casa, quem ela ama, quem é o pai dos filhos, mas muito pior do que denunciar é a não denúncia. Porque a não denúncia vai ficar sem um registro oficial e vai impedir que essa mulher tenha a sua vida resguardada através dessa rede. É a invisibilidade da violência, exatamente, né? Você não consegue enxergar os pontos quentes, né? Isso. Dessa violência. E aí, pensando nisso, mais um grande desafio também ainda é juntar esses dados, né? Assim, dados que possam também subsidiar a política pública. A saúde tem um dado, a segurança tem um dado, e pensando nisso, a gente pensa de desenvolver um grande observatório da questão da violência, né, que tenha todos esses dados, que facilite. E isso a gente tá junto à segurança pública, tem feito uma gestão para que a Sengide também acompanhe, monitore e faça essa interlocução dos dados que já temos para efetivar as políticas públicas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Júlia, eu acredito que sua visita aqui traduz basicamente o nosso trabalho de todo o ano 2025. Nós trouxemos aqui várias mulheres, nós falamos sobre violência, nós falamos sobre síndrome de Down na pessoa negra, né? Nós trouxemos mulheres que têm uma pauta ambiental, falando sobre os catadores de materiais recicláveis, falamos sobre Procuradoria da Mulher, o estabelecimento da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Municipal, e o Deixa Ela Falar é esse espaço que coloca a mulher no lugar de trazer, de deixar um recado, de dizer o que é que falta, o que é que essas outras meninas e mulheres podem encontrar no exemplo de cada um de nós, a perspectiva de mudança, de alteração. E eu queria que você deixasse um recado nesse sentido. Júlia, como mulher, como mãe, como esposa, como aquela que percorreu toda a cidade de Natal, eleita aí por 4 mandatos, mas também Júlia que está trabalhando a diversidade, que tem encontrado desafios únicos no nosso estado, porque só quem permeia aí por esse grande elefante é que conhece aí a realidade das nossas mulheres, meninas, crianças e daqueles que muitas vezes são a minoria, né? Sim. Quem é essa Júlia nesse aspecto, né? O que é que você consegue colaborar para essas meninas, essas mulheres que nos acompanham? Eu acho que o nosso desafio é diário. Nós temos eu tenho a ciência da minha enorme responsabilidade em ser uma secretária que dialogue com tantos públicos, com tantas vulnerabilidades, para fazer com que a política pública possa acontecer.
Eu digo muito que cada instituição é feita por pessoas, né? A Câmara é feita por pessoas, o Ministério Público, o Poder Judiciário. E se a gente encontrar do lado de lá pessoas que têm compromisso, responsabilidade, é meio caminho andado para a gente avançar no nosso dia a dia. Então, eu sei da minha enorme responsabilidade em dar continuidade a esse trabalho, em dar voz, em dar vez, né, para que a gente possa fazer com que nenhuma mulher seja morta por ser mulher, nenhuma pessoa com deficiência tenha seu direito negado, nenhuma pessoa negra passe por preconceito, discriminação, racismo, que é tão presente ainda na nossa sociedade. Então, eu sei dessa responsabilidade. Claro, apesar dos avanços que nós tivemos até os dias de hoje, temos que celebrar as conquistas, mas ainda temos que avançar. E aqui a gente está falando de uma casa legislativa que tem 21 vereadores, 4 mulheres, cada um com um pensamento, mas eu acho que tem algo que nos une, que é o ser mulher. Então, temos que ter essa união. No momento de tanta polarização, né, de tanta... às vezes, você defender o óbvio, assim... você tem que dizer o óbvio para poder avançar. Então, acho que a gente tem que se unir, tem que unir. E isso eu tenho feito, né, que é esse desafio. Eu chego no município que é oposição ao governo, que eu faço parte, mas nem por isso eu deixo, pelo contrário, é deixar de lado as questões partidárias e avançar na política pública, né? Então, eu acho que se a gente tiver esse entendimento, as coisas avançam e espero que a gente possa contribuir, seja onde quer que eu esteja, né, contribuindo para que a política pública seja avançada e que as pessoas invisíveis tenham um lugar de destaque que elas devem estar. Né? Você acredita, Júlia, que enquanto sociedade a gente avança mais quando a mulher está numa posição de destaque, numa posição de líder, está numa Câmara Municipal, está à frente de uma secretaria? Você acredita que esse é um caminho que, por exemplo, facilita você construir uma política eficaz para todas essas suas pautas, para as mulheres, juventudes, para a igualdade racial, para os direitos humanos? Eu não tenho dúvida que muitas pautas que hoje são discutidas, se não tivesse a presença de mulheres, a gente não teria avançado. Não teria avançado, por exemplo, de ter hoje uma frente parlamentar das mulheres, um programa aqui que dialogue com mulheres, né? Se não tivesse mulheres aqui no Legislativo Municipal. Então, a presença, essa questão da representatividade é extremamente importante. Mas eu sempre digo, não basta ser mulher, tem que ser mulher comprometida com os direitos das mulheres. Sim. Porque tem mulher que vai votar, tem um projeto que vota a igualdade salarial entre homens e mulheres e vota contra. Isso não existe. Sim. Então, que a gente tenha mulheres verdadeiramente comprometidas com os direitos das mulheres. Essa questão da representatividade é extremamente importante, né? Os avanços que tivemos, a gente está falando de um Estado marcado pelo pioneirismo. Foi aqui que tivemos o primeiro voto, foi aqui que tivemos a primeira prefeita, foi aqui que já tivemos 3 governadoras no nosso Estado, que certamente marcaram história. E eu acho que é daqui para frente, a gente não pode retroceder. O que conquistamos é daqui para frente. Então, falo muito de representatividade. Por exemplo, hoje nós temos uma Secretaria Estadual das Mulheres. Quem assumir daqui para frente não pode extinguir. Sim. Isso a gente acompanhou recentemente em Natal, dependendo da gestão que assumiu, primeiro a secretaria corte na gestão e queria extinguir a Secretaria das Mulheres. E a gente não pode permitir. E é isso, é fazer com que as mulheres que lá estão sejam resistentes, junto com o movimento social, né, empoderar essas mulheres para que elas estejam em grêmios estudantis, em movimento sindical, na participação política, né, para que elas possam estar representadas nesses espaços de poder e de decisão, mas também que os homens também, porque não há guerra aos homens e mulheres pelo fim da violência, pelo empoderamento das mulheres. Então, eu acho que é isso, é ter essa consciência coletiva, né, dos espaços que já conquistamos e do que ainda precisamos conquistar. Pela democracia, né? É isso. Logo no início da nossa fala, você trouxe que uma menina chega à Câmara Municipal e tenta imprimir uma postura de seriedade. Eu acredito que foi essa que você assumiu.
que no meio dessa polarização que nós vivemos, principalmente em anos de eleição, tem um destaque. As pessoas, elas querem solidez, elas querem permanência, elas querem constância. E eu acredito que o seu trabalho é dessa forma, porque não houve mudança abrupta, não houve o descrédito do trabalho. Pelo contrário, o que você trouxe, a herança que você trouxe do trabalho parlamentar de Natal, você levou aí pelo Estado. Mas eu acho que isso que está faltando, o equilíbrio. Eu digo muito, entre o preto e o branco tem um cinza ali no meio, né? Um dia até eu estava numa atividade, na esquina ali do Midway, fazendo uma atividade dos 21 dias de ativismo. E aí tinha um vereador da capital protestando contra o governo, por exemplo. Foi um caso prático. E esse vereador veio falar comigo. E as pessoas que estavam ao redor, ninguém entendia, assim, como é que ele está protestando e está falando. Mas é isso, eu acho que o respeito, conviver com o contraditório, né? Acho que, por que não ser assim? Por que ser diferente? Você tem que respeitar, cada um tem sua posição. Eu digo, você tendo respeito, você consegue avançar em muita coisa. Tanto é que ao longo desses 4 mandatos como vereadora, eu acho que eu imprimi também essa marca de respeito, de defender meus posicionamentos, de ter o meu lado, mas ser respeitada pelo lado que eu faço parte também, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente conseguisse também fazer com que a população entendesse dessa forma, acho que a gente estaria em outro patamar. E se exercitasse mais a palavra respeito, muitas das situações que a gente está vivenciando nos dias de hoje não estaria acontecendo. Júlia, e sua visita aqui, olha, nós temos até a ilustre presença do nosso presidente da Câmara, César Maia, que está ali encantado em ouvir as mulheres aqui conversando, falando sobre trajetória, falando sobre lugar de fala. E nosso programa já está chegando ao fim, não é isso, Pri? Está chegando ao fim, mas que satisfação de conhecer Júlia, porque eu só acompanhava a trajetória de vida dela, né, pelo Instagram e pelas notícias. Uma mulher que inspira, assim como a vereadora Harika, né? E agradecer também ao presidente que comprou essa ideia do programa, né, do Deixa Ela Falar, para incluir esses debates tão importantes na nossa programação da TV Câmara aqui de Parnamirim, e também todo o conteúdo está sempre disponível no nosso YouTube. Agradecer a disponibilidade da secretária, que deve ter uma agenda muito extensa, mas que arranjou esse tempinho para vir aqui prestigiar o nosso programa. Sua conterrânea, é isso? Inclusive, exatamente, alexandriense. Leve meu né? abraço aos alexandrienses, né? É uma terra tão querida, que certamente você mora aqui há muito tempo. Eu nasci aqui em Natal, mas tenho o maior carinho das minhas raízes, das minhas origens. E agradecer também ao vereador César, e é isso que, como eu estava falando, homens e mulheres. A Câmara tem à frente um vereador que tem essa sensibilidade em posicionar, em dar espaço também para que as mulheres possam falar. Então, que bom, vereador, que o senhor comprou essa ideia, né? Permitiu que a Câmara Municipal de Parnamirim tivesse aqui esse espaço, e é um prazer, é isso. Eu acho que exemplos como esse devem ser replicados aí pelo estado afora. Uma satisfação tê-la aqui, né, Júlia? Muito obrigada pela sua presença. Vereadora, uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa com a senhora. Júlia, muito obrigada pelo convite. Saiu o nosso encontro. Eu acredito que, assim, a gente só aprende, isso enriquece o nosso vocabulário, não só para o trabalho da mulher, mas também para o trabalho do personagem político que nós somos. Acredito que somos exemplos para tantas outras mulheres que, apesar de estarem hoje no interior do estado, acreditarem que as pautas que nós abraçamos estão distantes da realidade, mas somos exemplos de conquista, de ocupar esses espaços e de falar que, apesar de árduo, que eu acredito que não tenha sido fácil, nós conseguimos alcançar, e muitas de nós também vão conseguir, porque essa é a nossa trajetória. O mundo precisa de mais flores, precisa de mais mulheres, o mundo precisa de mais ações práticas. E eu queria só agradecer mais um Deixa Ela Falar, ao lado de Priscila, dessa vez abrindo aqui com Júlia Arruda, dizendo que nós vamos ter outras convidadas que vão enriquecer essa trajetória e levar para as mulheres parnamirinenses, mas também para o mundo todo, conteúdo rico, acredito que deixa um legado para essa Câmara Municipal e para elas que assistem, né, que nos acompanham. Sim,
Inclusive, acho que a Júlia poderia deixar aqui as redes sociais da secretaria e dela também, para que as pessoas acompanhem, estejam sempre por dentro de todos esses temas. Eu que queria agradecer, Priscila e Harika, pela oportunidade, né, de trazer aqui um pouquinho da nossa vivência. Passou muito rápido, né, porque tem muito assunto para falar, mas agradecer, parabenizar. Tenho acompanhado também o seu mandato, acompanhei desde quando foi candidata, enfim, vibrei muito também com a sua ascensão, com a sua eleição. Porque, de fato, e agora a gente já está mostrando que realmente tem feito a diferença junto com as demais vereadoras aqui da Câmara Municipal. Me colocar à inteira disposição. Não foi por falta de atenção, foi porque, de fato, a gente não conseguiu conciliar as agendas. Agora mesmo, estou aqui, mas estou indo para passagem, para uma atividade lá, então a atividade é muito dinâmica, mas me coloco à disposição para que a gente possa vir outras vezes, e fazer parcerias também com a Câmara, com a Sengide, e deixar também aqui as nossas redes, @SengideRN, que é o Instagram institucional da Secretaria, e o meu, que é o juliarruda.rn. E lá vocês ficam acompanhando, né, a programação, quais são as leis que foram implementadas, enfim, um pouquinho do nosso dia a dia. Deixa eu só quebrar aqui o protocolo e perguntar. #Júlia volta, Natal. Muita calma nessa hora. Tinha que perguntar. Não, de fato, esse ano não serei candidata, até porque eu teria que já ter me descompatibilizado, né, para poder ser candidata. Não sou candidata, joguei para o universo, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas Natal, sobre Natal. Joguei para o universo, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Hoje eu sou a primeira suplente de 6 vereadores, vamos ver se algum deles também consegue a ascensão para deputado, e aí tem a possibilidade real de a gente voltar. Se o universo se movimentar. Se o universo se movimentar, hoje, com a decisão da governadora de dar continuidade ao seu mandato, eu estava preparada para sair com ela, né? Quando ela fosse sair, mas agora com a decisão dela de permanecer, eu tenho um pouquinho mais de médio e longo prazo até o final do mandato para que a gente possa concluir a nossa missão à frente da Sengide. E aí o futuro é dos pertence. Chegamos ao final do nosso programa. Júlia, Harika, uma satisfação estar aqui com vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje. Até o nosso próximo Deixa Ela Falar.